Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vim contar para vocês um pouco da minha experiência com relação a carros, né? A gente chegou aqui no Japão e a primeira experiência que a gente teve com carros foi a partir do Keiji Dosha, né? Para quem não sabe, aqui no Japão existem carros de baixa cilindrada, né? Que são chamados de Keiji Dosha. Esses carros são de 660 cilindrada, né? São carros pequenos. São carros para 4 passageiros somente, né? E a outra categoria de carro que seria a chapa branca, né? Aí são carros já com 1000 cilindradas para cima, né? Então, como que é dividido isso aqui? O Keiji Dosha, ele nada mais é do que você, tipo, é um carro popular, né? Como no Brasil existe os carros populares, aqui no Japão seria esse Keiji Dosha, né? Ele tem um imposto mais barato, se comparado aos carros de chapa branca, né? Quando a gente chegou aqui, naquela época lá, o imposto que a gente pagava, o imposto é anual, né? A gente pagava 7.200 ienes. Só que no ano de, se eu não me engano, no ano de 2015, teve uma alteração, né, sobre esse imposto aí. Então os carros que foram adquiridos a partir do mês de abril de 2015, teve um aumento nesse imposto. O que era 7.200 passou a ser, se não me falha a memória, 10.800 ienes. Se eu estiver enganado, por favor me corrijam aí, né? Deixe no comentário aí o valor correto. Mas então ficou assim, né? Quem teve o carro registrado até o mês de março de 2015, então esses carros registrados até então continua até hoje pagando esse valor de 7.200, tá bom? E os carros recentes, né, a partir de 2015, 10.800. E eu sei que tem um outro valor que são os carros antigos, esses que pagavam 7.200. Esse carro, quando completa, se não me engano, uns 13 anos de idade, o imposto ele sofre uma alteração, né? Eu não sei dizer agora no momento qual o valor, mas depois eu vou dar uma pesquisada, né? E vou deixar aqui embaixo na descrição a tabelinha ali com os valores desse imposto aí, dos carros, né? Tanto desse Keiji Dosha aí quanto da placa branca. Então, aí a gente teve um carro aqui, o primeiro carro que a gente comprou aqui foi um Alto, né? Que é da Suzuki. A gente ficou pouquíssimo tempo com esse carro e a gente resolveu trocar por um outro carro que é da Daihatsu, o Mira. Se eu encontrar uma foto eu vou colocar aqui a foto do Mira. Esse carro, não só o Mira, né, mas no modo geral, os Keiji Dosha no modo geral, tirando algumas exceções, eles são bem econômicos, né? Esse que eu tinha aí, quando eu trabalhava, morava em Kagamigahara e vinha trabalhar em Kane, eram 20 quilômetros de distância, né? E naquela época lá eu fazia, naquela época, até hoje eu tenho esse costume de fazer as anotações, né, quando eu encho o tanque, e o carro chegava a fazer 23 quilômetros com 1 litro de gasolina. Então é um carro bem econômico, né, para quem pensa em economia, né, não quiser gastar muito e tiver a família pequena, para quem tem assim, tipo, não tem filhos, né, casal, ou se tiver filhos, tiver apenas um filho, né, e ainda dá para assim, vamos dizer, ficar com um Keiji Dosha, né? Porque ele é bem pequeno, ele é um carro que praticamente não tem porta-malas, né? Então, para fazer compra mesmo, já é meio complicado, a gente tinha que colocar as coisas. O porta-mala dele é bem pequenininho, assim, né? Então a gente colocava um pouquinho de coisa ali e o resto no banco, né? De trás ali.
E depois que a Aninha nasceu, ficava a cadeirinha da Aninha num lado e sobrava metade do banco aqui. Então a gente usava essa metade do banco mais esse pequeno espaço aí do porta-mala aí para fazer compra, né? Aí depois veio a Yuna, né? Quer dizer, aí ocupou todo o espaço, porque o carro já ele é bem pequenininho, estreitinho, né? São 4 pessoas. Você coloca 2 cadeirinhas lá atrás, já não sobra espaço para mais nada ali, né? Então, pra gente fazer compra, esse tipo de coisa assim, já não estava dando. Aí a gente resolveu, pensou muito, né? Na verdade, eu tinha escutado falar muito de um carro da Toyota, um modelo que é chamado de Wish aqui no Japão. Eu ouvi falar muito bem dele, que era um carro bem econômico. Aí eu comecei a fazer uma busca desse carro, né? Procurar esse carro para comprar. E em Aichi, quando eu estava em Iwakura, numa loja de carros lá, conversando com o vendedor lá, perguntando se ele tinha, né, uma Wish, ele falou que até tinha, e ele até perguntou, né, qual o motivo que eu estava trocando o Mira, né, porque o Mira que eu tinha era um Mira tipo seminovo, né, eu comprei ele, ele estava com 1000 km rodados, né, tinha pouco menos de um ano de uso. E na época que eu estava procurando o carro, eu já tinha usado esse carro por uns 3 anos, eu acho. 3 anos e meio. Eu já estava com ele já há uns 3 anos e meio. Aí quando ele me perguntou isso, eu falei que eu estava atrás da Wish porque como tinha aumentado, né, a família, o Mira já estava muito pequeno, não tinha porta-mala. E eu tinha escutado falar que a Wish era econômica. Aí ele pegou e falou pra mim, né? Ah, desculpa eu tá, né? Me metendo, né? Mas eu só queria dar a minha opinião. Ele falou assim: se você tá pensando em espaço, né? Porque a sua família aumentou, você precisa de espaço. Eu ainda até comentei dele, né? Do porta-mala. Ele falou assim: você precisa de espaço de porta-mala, a Wish, ela vai ser maior, né? Vai ser maior porque eu tava até procurando uma Wish que ela tem, a Wish ela tem um modelo que ela tem um terceiro banco, né, atrás, né? Então ela na verdade é para 2, 4, 5, 6, 7 pessoas na verdade. E aí eu tava procurando esse carro e ele chegou a comentar comigo, né? Ah, mas por que esse modelo, né? Especificamente esse modelo? Eu falei, porque eu ouvi falar de que ela é econômica, né? E que eu teria mais espaço. Aí ele pegou e falou assim, econômica ela não é tanto assim, né? Se você for andar aqui por dentro da cidade, ele falou assim, eu te indicaria para você pegar tipo uma Step Wagon ou uma Noah, né? Que Vox, né? Que vai te atender melhor, porque vai ter um espaço muito maior, né? E a economia vai ser pouquíssima diferença, né? Mas você vai ter um espaço assim bem maior nessas vans, né? Nessas minivans. Aí nisso aí eu resolvi dar uma olhada numa Vox para ver como que era mesmo por dentro, né? Aí procurei algumas lojas aí e acabei gostando do espaço que ela tem por dentro, né? Porque essa Vox que eu acabei comprando era para 8 pessoas, né? Ela tem o terceiro banco também. E esse terceiro banco rebatendo ela tem um espaço lá de porta-malas gigantesco ali. E como ele me falou que a economia de consumo não seria muito diferente, então eu optei, né? Inclusive a Hanami gostou mais porque ela viu assim, né? Nessa Vox que a gente comprou, ela tinha condições de sair ali do banco da frente, né? Passando pela coluna do meio assim, ela tinha condições de chegar até o terceiro banco. E a Yuna assim
como era recém-nascida na época, e ficava mais fácil assim se ela tivesse que trocar a fralda, alguma coisa, dela transitar por dentro do carro mesmo. Então isso aí já me chamou mais a atenção, né? Comecei a correr atrás dessa Vox aí, só que eu procurei muito, né? Tipo, o Mira tava praticamente novo, né? Eu peguei ele praticamente zerado, tava acostumado com um carro assim novo e eu procurando essas Vox assim, não queria gastar muito. Aí eu ia pelos anúncios assim, chegava na loja e sempre tinha alguma coisa o carro, né? Tipo, você olhava na foto, estava bonito, mas você chegava olhando de perto, alguma coisa sempre tinha. E no final eu acabei indo numa loja aqui numa rede que chama Nets, é uma rede da Toyota. É, aí encontrei uma Vox lá, só que não nova, né? Na época eu comprei em 2000 e estamos em 2018. Eu comprei em 2015. Foi em 2015? É, 2015. 2015 eu comprei ela e então ela já estava com 9 anos de uso, né? Ela é uma ano 2006, estava com 9 anos de uso e o preço dela não foi muito barato pelo fato de ser uma revenda da Toyota mesmo. Só que em contrapartida eu peguei esse carro com 3 anos de garantia e, e você olhando o estado do carro, estava impecável o carro, né? Não tinha nenhum detalhe então eu resolvi ficar com esse carro aí. Então o imposto já é diferente, né? De 7.200 que eu estava pagando, esse carro, como é um carro com motor 2.0, o imposto dele é de 39.500. Então já é uma diferença bem grande. E para quem não sabe, né, vocês que estão no Brasil assim, aqui no Japão existe você tem que fazer uma espécie de uma revisão a cada 2 anos no carro, né? Então você passa por uma vistoria, na verdade, não uma revisão, uma vistoria. Você passa uma vistoria a cada 2 anos, então essa vistoria também, ela depende do peso do carro, ela tem um valor X para você pago, né? E esse aí, se eu conseguir encontrar alguma tabela, é que varia muito de lugar para lugar, né? E outra, o que varia também bastante é assim, nessa vistoria, se tiver alguma coisa que tá com um problema, você vai ter que fazer essa troca dessa peça para você conseguir o ok dessa vistoria. Então, esse valor desse Shaquen, ele é variável, né? Não é um valor fixo. Você vai lá, paga um valor fixo. O valor fixo seria dos impostos que tem que ser pago na época de fazer o Shaquen, as taxas do Shaquen, tudo isso é fixo. Aí depois tem essa variável que são tipo regulagem de farol, se tiver que fazer, troca de alguma peça, se não tiver boa. Então, o que não passar no Shaquen, você vai ter que fazer, executar essas trocas, né, regulagens, e vai ter que pagar isso aí. Então, o valor vai variando, né? Tanto que o Mira, quando eu fiz o Shaquen do Mira, o valor que eu paguei foi de 52.000 ienes naquela época. Então, a cada 2 anos você vai ter essa despesa, né? A Vox eu fiz o ano passado, eu paguei acho que 75.000 ienes para fazer o Shaquen da Vox, né? Ela teve que fazer do Mira, eu não tive que fazer nada, não teve troca de nada, regulagem de nada, do jeito que ela foi, voltou, né? Só paguei as taxas que precisava, os impostos e o valor da pessoa lá que fez o Shaquen para mim. Então deu 52.000 ienes. E esse da Vox eu tive que fazer regulagem do farol, né? Ele falou que estava muito baixo, ele ergueu um pouquinho. Aí teve que trocar a borrachinha do limpador, né? Do para-brisa. E teve mais uma coisa. Embaixo tinha uma borrachinha lá que tava meio rasgadinho. Aí ele teve que trocar essa peça que eu não.
É uma varetinha que tem na ponta aí da barra estabilizadora ali, eu não sei como que chama aquilo lá. Aí tem uma borracha embaixo, essa borracha estava rasgada, né? Então ele falou que tinha que trocar isso aí. Então eu tive que fazer esses três serviços aí, deu 75 mil ienes, ok? Então esses são os gastos que você vai ter com o carro. A cada 2 anos você precisa fazer essa vistoria, você tem um gasto com essa vistoria e todo ano você tem a despesa do imposto, né? O carro vai te trazer esse tipo de despesas, né? Tirando anualmente você tem o seguro, né? Eu pago o seguro do carro, o valor total de um ano, um seguro total que eu faço, eu pago nessa Vox aí, eu estou pagando na faixa de 70 mil ienes, eu não lembro, acho que era 72 mil ienes. Esse preço é o preço total do ano, você pode parcelar ele se quiser. E na época do Mira, eu pegava ele parcelado em 12 vezes, eu pagava na época, acho que também total, 4 mil, acho que eram uns 4 mil e pouco, não lembro direito, em torno de uns 5 mil ienes, né? Essa, que mais que tem de despesa? Seria isso aí, depois você vai ter despesa de manutenção. Então, para você que está aí, né, pensando em vir para o Japão, ou para quem está aqui, acabou de chegar e está querendo comprar o carro, então vocês têm que ver mais ou menos o que é importante para vocês, né? Se o importante para vocês, o que pesa mais é a economia, então eu diria que o Kei de Dosha seria a melhor opção, né? Porque ele é bem econômico, o imposto é barato, né? Você não vai sentir tanto no bolso, né? E tem muita gente que fala que ele não é confortável, né? De fato, se você comparar um carro grande aí com o Kei, você pode sentir que no conforto ele perde um pouco, mas você não sente tanto porque as vias aqui do Japão, assim, se comparar com o Brasil, não são todas esburacadas. E existe muita rua aí que não tá mais aquele tapete lisinho, né? Mas assim, mesmo ele sendo assim remendado ali, não está recapeado totalmente, ele é feito um serviço assim bonitinho, né? Então você não vai sentir aquela trepidação, né? Então você sente o carro bem macio assim, mesmo sendo um Kei, você vai sentir isso aqui no Japão, né? Não vai sentir que é um carro, não vai falar é um carro duro, um carro, né, que pula demais, nada disso aí. Pelo menos assim, eu estou dando a minha opinião pelo que eu tive, né? O carro que eu tive, ele não apresentava esse tipo de coisa. E como naquela época, no início era só eu e a Harumi, e aqui no Japão não é como no Brasil que tem muita subida e descida assim, né? Algumas cidades têm, mas na maioria dos casos são planos aqui, né? Então você não sente também essa dificuldade, né? É lógico que quando você vai viajar, se você pegar uma subida assim, você vai sentir que o motor vai estar, né, gritando um pouquinho mais, mas assim, eu viajei para Yamanashi, né, com esse carro e ele anda de boa, tranquilo, né? Na autoestrada aí você vai andar, esse carro andando a 100 km por hora, ele não está gritando, pelo menos o Mira que eu tinha, veio de lá tranquilo. O tanque dele é pequeno, são 30 litros, daqui até Yamanashi são 250 quilômetros. Eu fui, voltei e ainda tinha muita gasolina no tanque ainda, né? Se aqui na cidade, dentro da cidade, ele estava fazendo 23 quilômetros, naquela época lá, na estrada, se eu não me engano, ele chegou a fazer 26 quilômetros, alguma coisa assim, não lembro direito. 26 para 27, né? Então é um carro bem econômico aí. Agora, se você pegar dentro da cidade também, depois eu mudei, né? Não estava mais em Kagamigahara, né? Então o trajeto já não era tão longo, né, para o serviço. Eu fazia, como eu citei antes, 20 km de Kagamigahara até Kane. Depois eu mudei para mais perto, né? Fiquei fazendo um trajeto bem curto de 6 km. E quando eu fazia a compra assim, como não tinha
como em Kagamigahara eu ia num lugar, estacionava o carro e lá eu já tinha supermercado, o Coelhinho, o Daiso, tudo ali num lugar só, eu não precisava me locomover muito, né? Então, por esse lado, se você for ver, então eu acredito que lá o carro conseguia ter essa economia, conseguia rodar um pouco mais. Agora aqui não, eu vou no mercado, depois eu pego o carro para atravessar um quarteirão para ir pro Daiso, depois eu atravesso mais um quarteirão para poder fazer a compra no mercado, para ir, sabe? Então eu vou pulando assim, né? Um espaço muito curto. Aí de 23 o consumo, né, por litro caiu para 16 quilômetros por um litro, fazendo esses trajetinhos curtinhos, né, atravessando rua, tal, né? Então isso aí acaba fazendo com que o carro, né, gaste um pouco mais, mas mesmo assim ele fazia 16 quilômetros aqui dentro da cidade, andando um pouquinho. Eu acho que é uma marca bem assim aceitável aí, né, para um carro aí que, né, ele é movido somente a gasolina, né? E aí, quando eu peguei essa Vocas, já senti um pouco na gasolina também, apesar de ter esse lado do imposto que eu falo que é bem mais caro, eu também senti no sentido da gasolina. Então, para fazer esses trajetos mais curtinhos, assim, fazendo essas compras e tal, a Vox ela faz 8,5, né? Aí, às vezes, quando, tipo, eu vou para Kagamigahara, que é um pouco mais distante assim, aí o consumo dela passa a ser 11 quilômetros com um litro. Mas ela vai variando assim, né? Na estrada, quando eu vou viajar, ela faz 16. Chega a fazer 16 quilômetros com litro. Então fica assim, dentro da cidade ela vai variando de 8 a 11 quilômetros mais ou menos, né? A média fica em 9, normalmente é 9, 9 alguma coisa. Mas às vezes cai um pouco e às vezes chega a fazer 11. E na estrada ela faz esses 16 quilômetros aí com um litro, ok? Então, para quem está pensando em economia, o Kid Dosha é a melhor opção, vai te dar um, uma poupança aí legal aí, né? Agora, para quem está pensando assim num carro mais espaçoso, mais confortável, um pouco mais de potência, vai viajar, vai carregar muito, né? Vai ficar muito pesado o carro. Aí você precisa de um carro maior, aí você vai ter essa despesa maior aí, né? Uma outra opção que tem para quem não tem uma família muito grande é partir para o carro híbrido aqui, né? Eu não tenho experiência com o carro híbrido, mas o pessoal que tem aí, por exemplo, o Prius aí híbrido, ele faz na faixa aí de uns entre 20 e 25 quilômetros aí, né? Com litro de gasolina, né? Então é um carro bastante econômico também. O Prius, se eu não me engano, o motor é 1.8, não tenho bem certeza. Aí a faixa de imposto dele também é a faixa de 39.500 aí, né? E eu acredito eu que dá para se ter uma boa economia aí na gasolina. Inclusive eu estava até pensando em trocar o meu carro por um Prius, mas o meu medo é eu me arrepender no sentido do espaço, né? Como às vezes a gente vai lá pro parque, leva a bicicleta da Aninha, a bicicleta da Yuna, num Prius eu não vou ter esse espaço aí para mim poder levar essas coisas, né? Ou mesmo quando a gente vai viajar para praia, eu levo o carro vai meio carregado, porta-malas. E num carro pequeno como o Prius eu não vou ter esse espaço aí suficiente, né? Então é isso. Eu não sei se fiquei devendo alguma informação sobre os carros aí. Ah, um outro detalhe que eu queria falar, assim, é, que eu percebi pela minha experiência foi assim, o carro aqui no Japão também é um bem, como investimento, ele não é como no Brasil, né? Você perde muito no carro aqui, né? Então, por exemplo, se você compra que nem comprar um carro novo hoje aqui, né? Você vai comprar um carro zero, vai pagar num carro zero aí, dependendo do modelo,
milhões, né, nos carros menores e nos carros um pouco maior aí 3 milhões, 4 milhões, depende do modelo aí. Tomando base um carro de 3 milhões aí, né? Se você pegar um carro aí que custa na faixa de 3 milhões, usar ele aí por uns 5 anos e resolver vender, você vai perder muito dinheiro, né? Na hora de revender, o valor vai cair absurdamente aí, né? Agora, se você pega um carro usado, aí esse mesmo carro de 3 milhões, se você comprar ele usado já, com uns 3 4 anos de uso, você já vai comprar ele bem mais barato aí. Tipo na faixa de 1 milhão, né? Você consegue pegar ele. Dependendo, isso vai variar muito de quilometragem, né? Você pega um carro que tenha 100 mil quilômetros rodado, o preço dele, carro com 100 mil quilômetros rodado aqui no Japão não vale nada, né? Você vai comprar ele baratinho. Quem não faz muita questão da quilometragem rodada, meu, você compra um carro de 100 mil quilômetros aí a preço de banana aí. Você usa 2 3 anos, aí depois você revende ele, você não está perdendo muito dinheiro, né? Um carro desse aí você vai pagar na faixa de 500 600 mil, dependendo do lugar aí que você for, você encontra nesse valor aí. Aí na hora que você vai revender aí, um carro de 600, se você revender ele a 300 pela metade do preço, você está perdendo 300 mil. Você compra um carro, esse mesmo carro zerado, você vai pagar 3 milhões, quando você for revender ele depois, você vai revender a menos da metade. Você vai perder mais de 1 milhão aí, né? E meio. Então, é um investimento aí que você tem que pensar bem, né? Na época que eu comprei a Vox, tinha um japonês lá que tinha uma estima, e ele mesmo falou assim, tipo, carro aqui no Japão, ele falou assim que tem que pensar bem porque como você vai perder esse dinheiro, ele mesmo ele tinha uma estima que já estava com ele há 13 anos. Ele tirou zero, mas ele estava já usando essa estima há 13 anos aí. Né? Coisa que não se via antigamente aqui no Japão, né? Quando eu vim aqui em 1990, a japonesada comprava o carro e com 2 anos, antes de completar 3 anos, porque o carro zero faz o check-in com 3 anos, né? Aí a partir daí que o check-in é de 2 em 2 anos. A japonesada vendia antes de fazer o primeiro check-in, né? Pra ver como que tá diferente a situação hoje aqui no Japão, né? E naquela época, carro de 10 anos, depois de 10 anos o check-in era anual, todo ano fazia check-in. Hoje não, continua sendo 2 em 2 anos. Aí chegava 10 anos, o carro os caras tipo, tinha que pagar para amassar para jogar fora o carro. Hoje, hoje não, você vê muito carro que tem mais de 10 anos que está rodando aí. O meu mesmo já tem mais de 10 anos, estou rodando com ele aí. Beleza, pessoal? É isso aí que eu tinha para passar para vocês hoje, né? É um pouquinho da experiência que eu tive com os dois tipos de carros, né? Eu espero que eu tenha conseguido aí passar alguma informação para quem estava com dúvida de um carro Cade Dosha ou placa branca, né? Espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida a mais aí e eu puder ajudar, põe a pergunta aqui no comentário aqui embaixo, né? Que eu vou fazer o máximo possível para poder responder vocês aí, ok? Então é isso aí, vou ficando por aqui hoje e até um próximo vídeo. Fui!